Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez para o Pausa Saudável, aquele encontro que a gente vai falar sobre saúde, parando a vida corrida lá de fora, e eu vou acrescentar que hoje, aí que tem a ver, porque a gente vai falar sobre saúde da mulher, aquelas mulheres empreendedoras, que é o caso da entrevistada de hoje, mulheres que são mãe, esposa, têm negócios, têm 2 faculdades, e assim mesmo dá conta de tudo, mas a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa saúde, né, Ale? Principalmente porque nós mulheres temos isso de querer abraçar o mundo e esquecer da nossa saúde, que é o principal. E aí depois a gente começa a ter os problemas e não sabe aonde começou, né? É. A Lê, ela tem um marido que já veio aqui 2 vezes, que é o Michel. Depois volta ali nos capítulos do Pausa Saudável. O Michel, ele falou sobre procrastinação, que foi maravilhosa essa entrevista, veio com o Brandão. E antes, ele falou sobre saúde financeira, porque é a área que ele trabalha, né? Ele é especialista em vendas, comercial, para quem trabalha aí e quer ter alta performance nesse ramo, né? Pode assistir a entrevista do Michel. Hoje, a Lê, empresária, mãe, como eu já falei, ela é formada em fisioterapia, em marketing também, e tem um negócio de roupa infantil, não é isso, Lê? Tenho. Pijamas, né? Pijamas. E aí, ela Tudo vai a ver com saúde tudo também. a ver com saúde. Bem-estar. Bem-estar, sono reparador, né? Exatamente. A gente tem que dormir confortável. É. Então, vamos colocar aqui na descrição do vídeo todos esses negócios, a carreira dela, mas agora a Lê vai contar para nós quem é a Lê, por que ela está aqui, né? Obviamente ela vai trazer algum conteúdo importantíssimo de relevância, porque o Pausa Saudável tem esse objetivo. Compartilhar conteúdo que pode fazer diferença para alguém que está assistindo em casa, no carro, no trabalho. A Lê, por favor, quem é você? Então, vamos falar um pouquinho, então. Eu tenho 40 anos, né? Completei esse ano, em agosto. Sou virginiana pura, aquela virginiana chata, aquela que gosta de tudo muito certinho, de muita limpeza, né? Por isso a aromaterapia entrou na minha vida também. Eu sou daquelas que entra dentro de casa com água sanitária por tudo e quando tá cheirando água sanitária, aí a gente consegue relaxar e ter uma boa vida dentro de casa, né? Porque a casa é o nosso maior trabalho ali que a gente precisa Como ter. Como mulher, né? É a nossa segurança, né? E a mulher dentro de casa, principalmente, é o equilíbrio da família, né? Então, sou formada em marketing, né? Também em fisioterapia, estudei gastronomia também. Isso faz algum tempo, assim, então, o marketing foi quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu trabalhei por 10 anos na área da saúde também. Então, de área da saúde, eu tenho 20 anos de experiência, né? Então, eu saí da fisioterapia para fazer a faculdade de marketing e para poder entrar no mundo dos negócios, né? Foi quando eu casei. Então, conheci o meu marido, a gente namorou por 2 anos, 1 ano noivamos, e aí a gente resolveu sair de casa, construir a nossa vida, e aí foi quando ele disse, então vamos casar. Então nós casamos, né, fazem 15 anos já, mas juntos estamos há 18 anos. Então nós dois começamos a nossa vida juntos, nós saímos da casa dos nossos pais, nós não tínhamos nada, né, na época eu era estagiária de fisioterapia, ganhava em torno de R$500, né? Então, eu fazia estágio de manhã cedo, 7 horas da manhã já atendendo paciente no hospital, passava a tarde toda nos estágios da faculdade e à noite fazia algumas disciplinas. Quando a gente resolveu casar, aí ele parou e olhou e disse assim, nossa, amor, eu não vou conseguir sustentar nós dois, né? Porque eu fui criada pelos meus avós, né? E aí a minha avó chegou na época e disse para ele, bom, tu quer casar com a Alexandra mesmo? Ele, claro, vou casar com ela. Então, a partir de agora, assume ela, inclusive, a faculdade dela. Naquele tempo, a fisioterapia já custava muito dinheiro, né? E aí ele foi e disse, nossa, eu não tenho condições de pagar tudo, né? E aí, isso não seja por isso. Então, eu vou fazer uma outra faculdade. Parceira mesmo. E, né, e vou construir a nossa vida junto. Não vai ser por isso que nós não vamos casar, como assim, né? E aí, a gente conseguiu, graças a Deus. Eu passava das 7 da manhã atendendo paciente. Então, um dia,
continuava na fisioterapia, no outro dia eu ia para a faculdade de administração de empresas e por conta, né, consegui entrar na indústria farmacêutica, fui estagiária, parei a faculdade da fisioterapia porque eu não conseguia mais conciliar as duas, né, então era uma noite eu fazendo administração, outra noite era o que eu ainda fazia da fisioterapia. E aí parei a fisioterapia de vez, porque eu comecei a viajar muito, né? Então, eu comecei trabalhando nas multinacionais. E aí, dentro dessas áreas, eu tinha que viajar muito e não tinha como. Foi quando eu parei, eu já estava praticamente formada, já tinha feito o trabalho de conclusão na fisioterapia. Mas falou mais forte lá a questão comercial, a questão financeira. Naquela época, o fisioterapeuta não era tão importante, né? Então, o fisioterapeuta era era de segunda classe, primeiro sempre foi a medicina, né? E aí o médico, para a gente poder, o paciente ter contato com o fisioterapeuta, era o médico que tinha que prescrever. A nutrição era assim também. E aí aquilo foi me incomodando, né? E eu, por ter que me sustentar, eu não tinha condições de fazer as especializações dentro da fisioterapia. E aí aquilo começou a me frustrar. Eu, como estagiária na área da administração, eu ganhava mais do que o fisioterapeuta formado, né? E aí foi o que eu disse, não, então vamos lá. Fiquei 10 anos trabalhando nessa área, passei por todas as áreas da saúde, e os últimos 5 anos, né, eu trabalhei numa multinacional especialista em respiratória, fui contratada pela experiência que eu tinha em fisioterapia. Então, trabalhei com tratamento de asma, DPOC, dava treinamento de como os residentes, eles utilizariam as bombinhas para ensinar os pacientes. Então, foi uma grande experiência, mas sempre dentro da área da saúde. 2015, eu engravidei, né? E aí começa já uma outra fase da minha vida, que foi quando eu me planejei em ser mãe, né? Então, eu cheguei na minha médica e disse assim, eu quero engravidar. E na indústria farmacêutica, a mulher não podia ficar grávida. Tinha uma coisinha, né? Aquelas coisinhas, a profissão muito masculinizada. Na verdade, nos bastidores, mulher não pode ficar grávida em trabalho nenhum, né? Aí tem as leis para proteger, os patrões acabam aceitando, mas lá no fundo atrapalha, né? É verdade. Infelizmente. Mas a idade já estava se aproximando bastante, e aí eu já estava ali encostando os 30 anos, e eu disse, tá na hora de eu ser mãe, e eu quero ter mais de um filho, né? Então, eu preciso correr atrás da máquina, porque nós sabemos que a mulher tem prazo de validade para poder ser mãe. Sim. Infelizmente, essa é uma realidade que Deus nos fez assim, né? Então, nós temos que aceitar isso também. E às vezes a gente esquece, né? A gente entra para o mundo dos negócios, começa a ganhar dinheiro, aquilo, né? Coisa boa, tu começa a ter tudo, ter luxos. Liberdade financeira, né? Exatamente. E nós, mulheres, onde é que fica, né? Cadê o nosso papel de mulher? Por que Deus fez o sexo feminino, né? Fez para que a gente procriasse outras vidas, né? E aí, quando eu me acordei para ser mãe, eu fui na minha médica, tudo, disse, olha, eu tinha muita questão de problema de pressão baixa, né, então eu ficava muito enjoada, com calor, e aí, histórico familiar, né, conta muito, minha mãe também tinha esse mesmo problema, minha mãe, quando ficou grávida da minha irmã, nos levou no show da Xuxa, com calor, excesso em calor, a minha mãe desmaiou, grávida, né, então, eu contei isso para a gineco, ela foi dizer, a melhor coisa que tu tem, então, nós vamos começar a te preparar, dieta, emagrecimento, atividade física, e aí nós vamos mudar toda a tua alimentação, né, na corrida eu comia sempre na rua, então, uma alimentação, né, e aí, então, a gente vai mudar tudo isso para te poder ter uma gravidez saudável. Eu só, ok, tu vai passar tua gravidez, a melhor coisa que tem é tu passar ela toda no inverno e quando começar o verão, tu poder, né, ter a bebê e não ter problema com pressão baixa. Isso ok. Então, eu fiz a tabelinha com a gineco e ali eu tive que controlar
a questão de os meses que eu teria que ficar grávida para passar a gestação Nossa, bem toda. planejadinha. Bem planejadinha. E aí eu fiquei grávida no mês de fevereiro, né, ali, e aí passei o inverno todo, fui ter a Alice em outubro, né, então deu super bem. A questão era que eu tive diabetes gestacional desde o início. A minha glicose sempre foi muito alta e são coisas que a gente descobre na gestação ou pós-gestação. E é aí que entra também o meu caso da endometriose. Eu não sabia, né? A gente não quer dizer, eu desconfiava que eu poderia ter endometriose por conta das cólicas, né, por já ter passado na área da saúde, então a gente via quais eram as complicações que a mulher tinha na saúde. E eu sempre achava, eu disse, só posso ter isso, não é possível. Aí a questão que eu perguntei para a médica se eu teria problema de engravidar. Eu não tomava contraceptivo, eu comecei a tomar contraceptivo quando eu casei com meu marido, e aí também porque eu não podia engravidar, que eu estava na indústria farmacêutica, tinha aquele pavor, né? Não se engravidar, todas as mulheres, a maioria das mulheres são demitidas depois. Então, assim, isso começou a me preocupar bastante, né? E aí ela disse, não, nós vamos ver o teste agora, tu vai parar o contraceptivo e nós vamos ver. Então, eu sempre tive cólica, mesmo tomando, né, os hormônios, tudo. Eu sempre tive escapes. E aí começou esse tratamento. Eu levei 4 meses para engravidar, né? E esses 4 meses, depois que eu tive a Alice, a gente foi descobrindo por que tantas complicações na gestação, sendo que eu me preparei 1 ano antes, fazendo alimentação equilibrada, atividade física. Tudo certinho. Tudo certinho. Mas, Ale, para o pessoal que está em casa, né, assistindo a gente aqui, o que é a endometriose? Porque esse conceito, ele é um pouco amplo, né? Eu tenho algumas amigas, né, que têm, inclusive tiraram óvulos, já deixaram congelados, porque sabe que é uma doença até que faz você não poder ter filho. E você recebeu a bênção de poder engravidar mesmo, quem sabe até tinha antes, né? Exato. E a gravidez ocorreu, mesmo com as complicações, sua filha é saudável, feliz, inteligente. Mas fala para todo mundo aqui, o que é endometriose? Então, a endometriose, ela é um problema, né, na verdade, hormonal, né, e inflamatório, né? Então, ela é caracterizada por essas 2 questões. É um distúrbio hormonal da mulher. Então, por que hormonal? Porque, vamos falar um pouquinho da menstruação em si, né? Por que acontece a menstruação? Durante a ovulação ali, o útero prepara o endométrio é a parte interna do útero, né? Uhum. E ela prepara ali para a fecundação. Aí entra ali e para poder fazer. E quando não ocorre essa ovulação, essa fecundação, ela escama essa parede do útero que se transforma em menstruação. E o que acontece com a endometriose? É aí que entra a questão do estrogênio. Então, é a proliferação do estrogênio que faz com que essa célula do endométrio não saia corretamente na menstruação e saia depositando na cavidade abdominal. Então, ela vai se grudando ali no peritônio, que é o que reveste ali a camada abdominal, que é o que segura os órgãos, né? Então, essa é a questão hormonal. E por que falam que é inflamatória? Porque esse processo é inflamatório. O que o corpo começa a fazer? Ele começa a reagir, fazer uma inflamação ainda maior, porque é um corpo estranho, são células do endométrio ou semelhantes ao endométrio dentro de uma cavidade que não era para ser. Não é para ser, né? E aí começa o processo de inflamação. Agora imagina uma menina adolescente que quando menstrua a primeira vez, eu menstruei aos 11, 12 anos de idade, desde a primeira vez, muita cólica. Só que é normal, né? É o que na verdade, dizem, não a gente sem conhecimento acha que é normal, né? Mas não é para sentir tanta dor quando menstrua, ainda mais uma menina nova, virgem,
né? Que, enfim, 11 Exatamente. anos. Não. Mas, antigamente, se dizia que era normal a mulher sentir cólica, dor. E não é hoje, com vários estudos, mostram que a cólica menstrual não é normal a mulher ter, né? Então, quando tem, a primeira coisa que se desconfia é a dor menstrual. Então, se é muito intensa na menstruação, então, realmente é característica da endometriose. A endometriose é uma doença autoimune? Também autoimune, né? Porque são células que estão proliferando dentro do nosso corpo, né? Então, o que que acontece? A endometriose, a gente já consegue falar sobre o que que é a superficial, o que que é endometriose profunda, né? A superficial é o que sai ali do endométrio, são aquelas células ali por fora, né? A profunda é quando essa endometriose, ela já começa a grudar nos órgãos internos. Então, tem a endometriose do ovário, que é os famosos cistos, que quando vai lá fazer o ultrassom, tem um cistinho de gordura. Nem sempre é o tal do cistinho de gordura, e sim um endometrioma, que é ali a célula do endométrio Que se deposita ali se depositou no ovário. Então, se infiltra no ovário, como eles dizem. Tem endometriose do intestino, que é a mesma coisa, são células que infiltrou no intestino. Então, eu tive endometrioma, eu tive a endometriose de intestino, endometriose nos meus rins, inclusive os meus rins foram praticamente estrangulados. Eu fiz a cirurgia e aí a médica me deu 2 horas de cirurgia. Quando ela me abriu, eu levei 4 horas de cirurgia, porque os meus rins estavam sendo estrangulados. E aí, ali, ela disse que provavelmente eu iria ter falência dele, né? E de um deles, elas estavam tentando, e graças a Deus salvaram, conseguiram limpar todos os focos de endometriose. Né? Então, endometriose é uma doença autoimune e mexe em todo o sistema nervoso da mulher, né? E eu estou até bem curiosa, assim, como é que a Alice conseguiu, né? É um milagre. Porque se, né, tem todas essas características e outras mulheres têm que cuidar desse óvulo, né? Às vezes até pensa em fazer in vitro porque fica com medo de usar o próprio útero depois. Como é que ela conseguiu ficar? Existe uma explicação da onde ela ficou? Se ela ficou protegidinha? Se ela teve alguma consequência em relação a isso? Queria que você contasse um pouco. Então, tem sim a explicação. Eu fiquei 3 meses deitada porque eu tive um descolamento da bolsa. Isso provavelmente era realmente a endometriose já agindo. Eu não sabia, né? A minha médica me deu todas as questões de ter uma vida saudável, mesmo eu falando para ela que eu tinha cólicas muito fortes, ela nunca deu bola, né? É normal, toma aqui o anti-inflamatório, tá tudo bem, sim, né? Então, assim, esses 4 meses que eu demorei para engravidar, provavelmente era a endometriose agindo. E aí, assim, quando eu tive esse descolamento, o que eu achava, né? Eu tinha ido para uma convenção de vendas em Natal. Carreguei malas. Na minha terra. Carreguei malas muito pesadas, tive treinamentos que eu ficava descendo e subindo escadas lá para a gente fazer treinamentos de propaganda, enfim, era lá um evento que eles tinham feito. E aí, quando eu voltei, eu senti muita cólica, né? Questão de avião, mala pesada, tudo. Quando eu cheguei, fui fazer ultrassom, e aí a médica disse, tu estás com um descolamento bem agressivo, vou te dar um atestado, pezinho pro alto. Aí eu não podia nem fazer comida, né? Então, graças a Deus, eu tinha um marido muito presente, tenho ainda esse marido muito presente, ele foi meu braço direito, na questão da endometriose. Hoje eu digo, eu sou casada com ele há 18 anos, estamos juntos, e o meu marido é o meu grande amigo, é a pessoa que realmente pega junto, eu com ele comigo, e é nós dois em tudo, juntinhos, inclusive
né? Bem como o matrimônio fala, né? Na saúde e na doença. Ele é a minha prova e a dele é essa mesmo. Então, assim, na época ele fazia pós-graduação também, e aí ele parou a pós-graduação dele porque eu tinha que me cuidar em casa. Nossa casa, 2 andares. E o trabalho teve que também dar uma parada, né? Sim. Não podia mais participar dos eventos e das... Não, aí eu entrei com atestado, né? A desculpa que eu dei na época para o laboratório, que eu estava com diabetes, e essa diabetes estava me deixando com hipoglicemia, com questões de desmaio, e que eu tinha que fazer um tratamento para me afastar. Que era o que os exames mostravam também, então não tinha nenhuma Exato, mentira, na verdade tinha... Era uma omissão da gestação, né? Mas qualquer um mais esperto ia olhar meus exames ali e disse, mas tá tudo muito alterado. Tem um beta aqui no meio. Também, né? Tá tudo muito alto, né? Porque... E aí, então, a Alice já foi muito guerreira ali, né? E a médica disse, tá muito grávida, nós não vamos não deixar tu perder esse bebê. E ali eu fiz, então, botei os pezinhos pra cima, né? Não me mexi o dia inteiro, até eu completar o 4º mês. Ela disse, nós vamos até o 4º mês para que realmente não tenha perigo de aborto, né? E assim foi, então, eu passei a gestação toda da Alice usando insulina para controlar a diabetes, porque a glicose acima de 90 na gestação é considerado diabetes gestacional. E a minha, quando fiz o beta lá e aí fez a glicose junto, tinha ido a 118, né? E aí ela disse, nossa. E aí quando eu peguei os outros exames, eu comecei a ver que eu sempre tive a glicose alta, sempre a glicose próxima aos 90, 90 e pouquinho, né? A questão de alimentação, eu sempre tive uma alimentação um pouquinho mais regrada, nunca fui muito do doce, apesar que eu virei doceira depois da proibição, que não podia açúcar. Mas assim, aí entra muito a questão da genética, né? Então eu passei essa gestação, na hora do meu parto, eu tive uma complicação. A médica achava que eu tinha muita dor no assoalho pélvico. Eu, para espirrar, eu tinha que fechar as pernas, porque eu sentia a cabecinha da Alice me empurrando, né? Eu sentia direitinho o assoalho pélvico abrindo. E eu dizia para ela, e ela disse, não tem problema, não tá na época ainda. E aí, só que como eu trabalhava bastante, depois que eu voltei, né? Parou os 4 meses, eu voltei a trabalhar normal. E aí, um dia, eu tava com 28 semanas, eu cheguei no consultório da médica e ela foi e disse pra mim, eu disse, doutora, eu tô com muita cólica, né, dor na barriga, minha barriga endurece no final do dia. Aí ela foi, me examinou, tocou a cabecinha da Alice e foi e disse assim, olha, ela tá pronta pra nascer. Já tinha 9 meses? 28 semanas. Ela tá pronta pra nascer, Alexandra, daqui tu não volta mais a trabalhar. Tu não vai dirigir. Inclusive, já começou lá a arrumar a baixa lá. Disse, Michel, toma, vai ali na Unimed, que era próximo à Unimed, o consultório dela. Aqui a Alexandra vai direto pro Moinhos de Vento, baixar até completar os 9 meses. Daí tu ficou internada? Não, ali eu fiquei em pânico. Como assim? Eu vou ser demitida, né? Não posso fazer isso. E aí ela disse assim, não, Alexandra, eu sei que a vida de representante de vocês não é a única propagandista que minha paciente, então assim, eu sei que a vida de vocês não é fácil, é muito corrida, vocês dirigem muito, caminham muito, carregam muito peso, e não vai voltar, porque não posso deixar a tua filha nascer com 28 semanas, foi uma época que os hospitais, os particulares, não tinham espaço para bebês prematuros. UTI neonatal, né? A UTI. E ela foi dizer assim, então eu vou ter que te deixar no particular e levar a tua filha pro público. E aí ela me apavorando, né? Eu disse, não. Aí ali eu fiquei, ela disse, bom, eu vou te dar 2 horas aqui no consultório, tu vai tomar um chazinho, relaxa, e eu vou te examinar de novo daqui a 2 horas. E aí eu comecei a rezar para Deus, pedir para ele, sabe, que me tirasse dessa análise de risco ali. Em 2 horas, baixou tudo, a minha barriga ficou molezinha de novo, tudo tranquilo, parece assim que a Alice entendeu, entrou direitinho para onde devia ficar, e ali ficou. E ela disse, a partir de agora, tu vai fingir que vai trabalhar, vai visitar um médico de manhã e visitar um médico de tarde, pega tuas coisinhas e vai para casa, não quero mais que tu dirija, porque tem risco, né, estresse, o trânsito, então tudo isso pode te descompensar
a questão da tua glicose, o estresse, e aí descompensa também a tua gestação. A gente não quer isso. E ali foi, então, nas últimas semanas, ela só dizia para mim, eu não posso deixar virar 38 para 39 semanas por conta da diabetes gestacional. Então, a gente tem que tirar a Alice até 38, ela levou até 38 e 6 dias ali, e eu já estava que não podia espirrar, porque ela sempre esteve pronta para nascer. E aí, na hora do meu parto, foi cesárea, né? Ela disse por conta da diabetes gestacional, estava controlada tudo, mas a Alice era um bebê grande, né? Então, ela disse, eu nem vou te dar outra opção a não ser a cesárea, porque não tem por que eu fazer tudo sofrer, pode a glicose descompensar na hora do parto, então a gente vai agendar tudo certinho, vai vir bonitinho, vai fazer a cirurgia, tá tudo certo. Só que não foi bem assim. Cheguei lá, na hora que eu deitei, na hora que eu levei a anestesia, a minha bolsa estourou. E ali deu correria. E aí eu comecei a analisar o que aconteceu. Tiraram a Alice às pressas, levaram ela às pressas para aspiração, ela tinha feito mecônio, né? Então ali tinha risco para mim e para ela de vida. Graças a Deus, ali ter iluminado as mãos da médica, conseguiu, né, fazer essa aspiração rápida e me limpar muito rápido também, não descompensou nada, minha glicose, tudo certinho. Alice veio depois para mim, tudo certinho, graças a Deus, ela super bem, né? Então, a única complicação do parto que ela ficou foi a questão da visão, né? Que a Alice hoje tem a parte genética também do pai, mas hoje a gente investiga muito o porquê que ela não consegue enxergar letrinhas miudinhas, né? Então, hoje na escola é muito difícil tudo. Então, quando ela nasceu, o Apgar dela foi 5 no primeiro minuto. E isso tudo tem essa consequência toda, que graças a Deus foi só um óculos que ela precisa usar. O resto, ela é 100% normal. Não, a filha de vocês, assim, é uma figura. Acho a coisa mais... Eu até vi ela de prenda esses dias, que era dia do gaúcho. Coisa mais linda ela girando, entendeu? É uma bênção. É uma bênção. Então, nesse contexto, assim, Ale, hoje em dia a gente ouve muito, e aí eu não sei se é porque eu estou inserida nesse universo da nutrição integrativa, da nutrição funcional, da medicina integrativa. Hoje existem vários profissionais que se aprofundam no diagnóstico dos pacientes. E me causa, assim, até espanto, né, ainda existir profissionais da área da saúde que permite a gravidez acontecer. E, assim, graças a Deus não houve sequelas nem para você nem para Alice. Graças a Deus você tinha um mínimo conhecimento para desconfiar de uma coisa e outra e sozinha ir lá buscar os recursos, buscar as ferramentas, né? Contou com seu marido. Mas imagina quantas pessoas estão aí vivendo a mesma coisa que você está vivendo, que você viveu, na verdade, e que não tem o conhecimento que você tem, que o profissional da saúde diz e vira uma oração, vira um amém e acabou, né? E a pessoa sofre, e sofre muito, né? Porque a gente tá falando aqui de cólica, mas é um ecossistema que a endometriose muda, né? Em nós mulheres, né? Graças a Deus eu não tenho cólica quando eu menstruo, então eu tenho uma saúde importante, né? Eu me cuido bastante, mas apesar de você se cuidar, a genética tá ali, né? Tá ali. E a doença inflamatória, por que você teve diabetes gestacional? Vou explicar. A inflamação, ela é predisposição para as doenças degenerativas. Pressão alta, diabetes, até o próprio câncer. E, às vezes, endometriose progride e vira um câncer. Exato. Então, assim, esse detalhe da observação holística que o médico tem que ter na hora que atende uma pessoa que entra pela porta do consultório, eu acho que há uma carência muito grande. Muito. Eu falo muito aqui no programa com outros profissionais que já vieram aqui. E, assim, a escuta ativa. E parece que as pessoas estão fazendo cada vez menos por conta da internet, das redes sociais. Se tivesse te ouvido... Olha, doutor, eu sinto cólica. Exato. Né? Talvez ela tivesse um insight e dissesse assim, vamos investigar um pouquinho isso aqui. Exato. E outras questões, né? Eu demorei 4 meses para engravidar, com 30 anos. Vamos falar um pouquinho do processo ali, das fases da mulher, né? Para a gente poder ver o quanto é importante o profissional,
o médico ginecologista, o terapeuta, o nutricionista, o fisioterapeuta, quem for atuar na saúde da mulher, o quanto é importante estar atento aos sinais que a mulher apresenta. Porque, assim, nós viemos de uma geração que a mulher teve que se tornar empoderada. Eu acho essa palavra horrível. Eu também, odeio. Porque assim, a mulher já nasceu assim, né? É só pegar o sexo masculino, pegar ali um corpo, né, masculino e um corpo feminino. E vai ver a grande diferença que tem entre ser um homem e ser uma mulher, independente de gênero aqui. Estamos falando de gêneros, e sim do sexo feminino e masculino. Olha, o homem, ele tem costas mais largas e a mulher tem a cavidade abdominal mais gordinha, ela tem os glúteos mais larguinhos. E por quê essa diferença? Porque o homem tem que ter as costas largas para ter força, músculo, para fazer a proteção, para fazer o trabalho pesado, o trabalho forte. A mulher, ela é mais fina em cima, ela tem a protuberância na frente, que é o peito, o seio, para poder dar de nutrição para o bebê. No caso, a barriga e o bumbum mais largo, para poder guardar o bebê. Então, esse é o biotipo do homem e da mulher. Deus nos fez assim. E por que que a mulher, ela quer tanto ser masculina? Por que que a mulher tem que ser tão assim? Isso quem fez foi a sociedade. Lá tá, vamos rasgar os sutiãs, vamos ganhar liberdade, vamos isso. Ok, quer ser igual ao homem? Nunca vamos ser igual ao homem. A gente é forte porque nós fazemos muitas coisas. Conseguimos ser empresárias, conseguimos trabalhar, cuidar de filho, cuidar do marido, cuidar da casa. Ok, o homem, se vai fazer tudo isso, ele morre. Né? Eu não sei o teu marido, mas o meu marido sentiu uma cólica de dor de barriga em casa, nossa, tá o homem lá, pelo amor de Deus, vou morrer. Não, não vai, é só uma dor de barriga, eu tomo um chazinho aqui, tá tudo certo. Então, assim, a mulher aprendeu, inclusive, que a dor, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tanto é que o homem mostra, sentiu uma dorzinha, o homem quase morre, porque ele não tá acostumado. E por que que a mulher carrega tanto isso, né? E isso gera muitas coisas na mulher, porque a gente acaba não respeitando essas transições, esses ciclos da vida que a mulher tem. Nós não temos só ciclos de vida, né? Todo ano a gente faz aniversário e muda. Não, é mensais. Então, assim, a gente passa um mês inteiro subindo e descendo. Subindo e descendo. Né? De manhã a gente acorda feliz, de tarde a gente já chorando, de noite tá querendo quebrar os pratos. Isso, né? E é aquela coisa. Então, assim, isso a menina já começa a se transformar. A questão, quando começa a menstruação, a puberdade da mulher, ela estudos mostram entre os 18 entre os 8 e os 12 anos de idade, né? Então, é a primeira menstruação da mulher. Ali começa a questão hormonal da menina, né? Então, já começa essa transformação. Eu vejo hoje pela minha, tá com 9 anos, tem dias, e aí o meu marido, o que é isso? Eu disse, a TPM já tá começando, né? A oscilação já de hormônios já vem vindo. Então, assim, ela começa ali, né, a primeira menstruação, né, como se diz, é a menarca, né, então, para dizer aí para as meninas que menstruou, a primeira data, o primeiro dia é a menarca. E aí, depois, tem essa característica já, que ali é a importância do médico, do profissional que atende a mulher, que atende a menina, educador físico, que seja, poder analisar, quantos anos foi a tua primeira menstruação? Foi com 8 anos. Tá dentro do normal? Está, mas é cedo ainda. É precoce. Né? Então, já analisa ali. Né? E aí, depois desse tempo, até os 40 anos, é o período fértil da mulher. Né? Então, a menina, depois que menstruou, ela pode, que é o menaque que eles chamam, que ela pode engravidar a qualquer momento. Né? E aí, esse período, então, tem que cuidar. Tem meninas que têm a primeira menstruação com 15 anos. Isso já é tarde também. Então, já anota lá, olha. Tem que investigar, tem que acompanhar.
Entender Exato. por que foi tão cedo ou que foi tão tarde, né? Porque essa questão hormonal, tá? Minha mãe, por exemplo, menstruou com 14 anos. Eu menstruei com 13. Então, ok. Já estava programado para eu menstruar um pouquinho depois. Minhas amigas menstruaram com 11, 12 anos. Mas elas tinham mães que também tinham menstruado cedo. Isso aí você olha dentro de casa. Se tiver outras mulheres, você já pergunta. Mas ser muito cedo, e aí eu queria trazer para você uma pergunta, Lê. A gente tem as toxinas do ambiente de hoje em dia. A gente tem o salgadinho, tem o refrigerante, tem o detergente, que isso não tinha antigamente. Exato. Né? Tem os agrotóxicos dos alimentos. Todas essas toxinas mexem com os nossos hormônios. Não é à toa que hoje os artigos científicos falam muito sobre xenoestrógenos, que são compostos que se confundem com o hormônio feminino, né? Exato. E aí, qual seria o papel, né, desse cuidado, dessa prevenção que tanto o médico quanto esses outros profissionais, porque eu acho que uma equipe multidisciplinar para acompanhar alguém é super importante. Você falou, né, da fisioterapia ser a segunda área, digamos assim, da área da saúde, né? Mas isso está mudando. Mudou, graças a Deus. Isso está mudando porque as pessoas estão buscando a prevenção antes de remediar. Então, quem já acordou, eu tenho um profissional da área da educação física cuidando de mim, eu tenho um nutricionista, eu tenho até um fisioterapeuta que faz massoterapia ou que faz qualquer outra coisa, quiropraxia, não sei, mas que já está ali dentro desse universo da prevenção. Você acha que isso pode favorecer, melhorar para quem possa ter uma predisposição genética para endometriose? Sim, com certeza. Uma medicina agora que está em alta é a funcional integrativa. E eu digo, opa, a medicina acordou, que não é só tratar doença, é tratar a prevenção. Exato. Excelência isso, coisa boa, que a fisioterapia, o fisioterapeuta, ele não atua apenas na doença, né? E todos os terapeutas, vamos lá, o psicólogo, né? O psiquiatra, todos eles, todo mundo que faz terapia integrativa hoje, então já faz esse cuidado há mais tempo, e a medicina parece que acordou agora, sabe? Então eles agora estão tendo muito esse olhar, né? De todos os detalhes, de olhar ali o paciente como único, e não como um protocolo, de chegar na frente Um pedaço também, né? Porque quem estuda coração só entende de coração, mas às vezes um remédio para o coração afeta o cérebro. E aí? Aí agora tu vai para o psiquiatra, e aí eles não conversam. E os remédios interagem. Exatamente. Né? E te complicam cada vez mais, né? A sempre questão com uma... como é que fala? Uma contraindicação, não. Quando um remédio... Esse aqui corta, tá? Quando é que um remédio... interage com o outro, tem... Interação medicamentosa. Tá. Então, todos os remédios, né, eles acabam interferindo na ação do outro, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Tu tá tomando um medicamento para uma coisinha, desregulou a outra, tu vai ter que tomar o outro medicamento para poder regular essa outra que desregulou. Exato. Então, esse é o grande problema. Até na questão ginecológica, a gente tava falando da adolescente, quando menstrua a primeira vez, vai para o ginecologista. Eu, na minha época, não, só ia ao ginecologista quando perdesse a virgindade. Então, eu fui ao ginecologista com 20 anos, né? Então, assim, e esse cuidado, quem tem que ter é a mãe com a sua filha. Algum responsável, né? Que olhe ali para essa menina e que veja, assim, olha, ela menstruou, então qual profissional levar? Com certeza, ao ginecologista, né? E aí, hoje, um ginecologista poder fazer a anamnese da paciente correta, pegar e olhar o histórico familiar, como é que foi esse histórico familiar dessa menina, né? Então, a mãe teve endometriose, provavelmente não se sabe, né? Eu carrego endometriose da minha mãe e da minha avó. A gente só descobriu que elas tinham endometriose através de ti. Através da minha endometriose, né? Então, quando eu comecei o tratamento da minha endometriose, ali, eu fui numa médica especialista em endometriose, e ela foi e disse assim, Alexandra, provavelmente tu já passou isso para tua filha, tá? Mas agora, o teu estilo de vida e o que tu vai passar para ela, vocês vão ter que interromper para que os filhos, as filhas dela, as netas dela, não tenham.
Aí entra a epigenética, que é a Exato. mudança da expressão por meio de tudo que você vai oferecer para ela. Uma alimentação melhor, uma rotina de atividade física, saúde mental também. Exatamente. E na parte do Michel, alguém da família tem? A mãe dele, a avó dele? Não, Porque não necessariamente a Alice pode ter, né? Se ela puxar um pouquinho pro lado dele, entendeu? Então, mas nessa questão da endometriose puxa da mãe, do lado materno, né? Então, é o lado materno que se olha e se investiga o primeiro grau. Então, vai irmãs, mãe, vó e tia, irmã da mãe. Da mãe. É. E a fisioterapia, ela pode auxiliar para pacientes que têm endometriose? Quais seriam as áreas, assim, para auxílio e até uma prevenção, né? Então, eu vou contar hoje o estudo clínico aqui é puro o meu, né? Como exemplo, e eu acredito que isso possa ser o exemplo para muitas mulheres. Todas as vezes que eu falei sobre o assunto nas minhas redes sociais, sempre vem um recadinho, Ale, eu passo por isso, como é, para que profissional eu vou? Quando eu tive o diagnóstico, foi em 2018, que eu estava tentando fazer a minha segunda gestação. Eu estava ali em torno dos 30, eu levei ele dos 32 até os 34, para poder saber que eu tinha realmente endometriose. Porque depois que eu tive a Alice, eu já estava em casa, operada, tudo. E aí eu fui tomar um banho e tive uma hemorragia. Casos normais, segundo os médicos, né? Tu tem essa hemorragia. Não tive no hospital, fui ter em casa. Tava tomando banho, foi terror, assim, porque saía por cima o leite, por baixo sangue, assim, terrível. E aí um tremor de frio, e aí eu senti, parecia assim que alguma coisa dentro de mim descolou, né? E realmente tinha essa sensação. Tinha essa sensação, assim, que parecia, eu disse, nossa, parecia que o útero tinha saído fora. E não, né? Mas provavelmente alguma coisa ali. Aí eu fiquei com uma cólica muito forte. Liguei para minha ginecologista e disse para ela assim, olha, a vontade que eu tenho é de colocar a mão e arrancar o meu útero. Eu só posso ter endometriose, não tem outra explicação. Foi você que deu o seu autodiagnóstico. E ela disse, então vem aqui amanhã cedo e aí eu vou pedir uns exames para ti. Cheguei lá e disse, ó, vamos fazer então os exames. E aí ela disse, eu quero que tu faça com esse profissional aqui. E tava lá, bem bonita, bela. A endometriose profunda, já com foco intestino, já com endometrioma. Já estava ali encostando próximo ao ureter, né? Então já estava com alguns focos bem espalhados. Não tem nem como saber se isso estava antes da gestação ou evoluiu durante a gestação, né? Então, isso não tem, né? Hoje, cientificamente falando, não se sabe a idade, época, nada, mas existem sinais e sintomas para serem analisados. Às vezes, a menina, quando muito nova, a mulher ainda muito nova, ainda não tem os focos, né? Ali ainda o ultrassom, a ressonância, talvez ainda não pegue esses focos. Mas tem todos os sinais e sintomas. Então, é ali que o profissional da área da saúde tem que começar a agir, né? Para que isso... Porque é um estilo de vida. Tu precisa abandonar, né, o que tu fazia. Porque eu, no meu caso, eu não conseguia nem fazer atividade física, porque a cólica era muito forte. Aquela semana em que menstruava, era cama para mim. Era cama, né? Então, assim, começou a me tirar da vida social, né? E eu sei agora, e o meu bebê, né? Eu quero o meu segundo filho. E aí, comecei depois, logo veio em seguida a pandemia, e aí eu acho que a área da saúde começou a ganhar um pouquinho mais de força, os fisioterapeutas puderam ir para frente, os nutricionistas puderam ir à frente, né? E os médicos entenderam isso também, e acho que começou essa união multidisciplinar muito mais nas redes sociais do que atrás, realmente, lá no dia a dia no hospital, né? Porque sempre, ou nos consultórios, né? Como assim? Ele te prescreveu isso, e agora isso, não? E agora eles entenderam que a gente tem que estar todo mundo junto nisso, né? Ainda tem um desafio muito grande, porque existem profissionais que não concordam, né? Mas tem já uma parcela que está pensando diferente. Eu falo isso porque você trabalhou na área farmacêutica, sabe que muitas coisas acontecem, indústria farmacêutica, medicina, indústria às vezes até alimentícia, né? Eu não vou mentir para você que chega no meu consultório
empresas de suplementação pedindo para eu prescrever aquele suplemento específico. E isso, de certa forma, é uma forma de manipular a consulta. Desculpa né? aqui aos colegas da medicina, né? Mas a máfia da indústria farmacêutica começou a transferir para a máfia dos suplementos. Exatamente. E tá aí o mercado, e tem os documentários no Netflix, pode assistir, tem até um muito legal, chamado A Máfia da Dor, né? Exato. Enfim, mas aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando eu tô, vamos supor que uma pessoa tá em casa agora, começou você falando, eu também tenho muita cólica, eu fico de enxaqueca em cama, eu tenho que faltar ao colégio, tenho que faltar ao trabalho porque eu não consigo sair de casa. Mas existem alguns profissionais da medicina, por isso que eu tô falando do médico, que prescreve o anticoncepcional para diminuir essa cólica. Então, eu tô só maquiando esse problema. Exatamente. Aí eu queria que você contasse, assim, isso funciona, não funciona, minimiza, resolve, ou o ideal é que eu procurasse outros recursos mais naturais, né? Então, isso ajuda bastante. A questão é que tipo de hormônios, né? É o estrogênio que a gente está proliferando. Então, a gente tem que entrar com uma progesterona para poder inibir esse crescimento acelerado do estrogênio. Então, que tipos de hormônios utilizar? Então, aí tá, eu passei por isso, né? Eu não podia mais tomar o contraceptivo, eu tinha muito escape, a cólica continuava, eu perdia total o libido. Então, eu fui uma mulher que não fui apta a contraceptivo. Por conta que, provavelmente, eu tinha essa endometriose desde a minha primeira menstruação lá dos meus 11 anos. Então, assim, a questão toda, se tu tem sinais e sintomas de endometriose, e a gente não fala só de dor, tá? A gente fala de cansaço. Aquela, tá na adolescência, tá com muita preguiça, sentiu dor nas pernas, cansaço muito forte, fadiga, vai fazer uma coisinha, cansa, também é um sintoma de endometriose. Então, também tem que investigar, porque isso atrapalha. Se não for o medicamento certo, isso vai atrapalhar, porque é mais cara, acaba a mulher... o diagnóstico acaba sendo tardio, lá nos 30 anos, que foi o meu caso, que eu tentei engravidar a segunda vez. E aí, ali, eu já estava com uma endometriose profunda, né? Porque isso atrapalha uma gestação endometriose. Eu ainda tive a sorte de ter uma gestação, não foi uma gestação saudável. E aí, a gente vai entrar num outro tema falando, que é a questão do pós-gestação, que a endometriose, ela explode depois disso. Ela explodiu em mim, né? Então, aí eu comecei, mas eu quero engravidar, como é que faz, né? Aí algumas médicas já olhavam para mim e disseram, não, nós vamos te colocar o DIU, né? Nós vamos te colocar outra... Tá, mas e aí? Teve um dia que eu estava lá na ginecologista e ela disse, não, vamos fazer a tua cirurgia, nós vamos limpar todos os focos de endometriose, eu vou te colocar o DIU e o celular dela não para de tocar. E ela atendeu ali e aí ela disse, é uma paciente, essa paciente aqui é sem paciência com ela. E eu ali, e o Michel já enlouquecido com ela, né? Como assim? E aí ela foi e disse assim, ela expeliu o DIU. Arrancou praticamente dela o DIU. E ela aí, numa endometriose profunda, um caso até bem pior que o teu. Eu olhei aquilo assim, aí a gente saiu do consultório dela, o Michel disse assim, tu vai fazer isso? Olha o que aconteceu com essa outra paciente dela. Eu disse, não vou. Eu desmarquei a cirurgia. E aí, o que acontece? A questão que eu estava te falando dos profissionais que foram para frente na pandemia. Eu... Ali, 2020, todo mundo em casa, eu assistindo uma live de um colega meu, da fisioterapia. Hoje ele também é especialista na saúde da mulher, ele é acupunturista, o Leonardo Pinheiro. Quem quiser acompanhar ele é maravilhoso. E ele dando a live, ele falando sobre o diagnóstico de endometriose. Eu fui assim, Léo, eu tenho tudo isso. Léo, eu descobri agora, tô tentando engravidar. Ele trabalha muito na fertilidade da mulher, então ele trata muitas mulheres que estão inférteis e com a acupuntura ele consegue reverter, assim, show de bola o tratamento que ele faz. Ele vem aqui no consultório falar comigo. Fomos lá.
E aí vem a importância, a investigação e o preparo dos profissionais, né? Então, eu digo, hoje a gente sabe, né, a fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, eles não precisam hoje do médico lá, vai lá fazer tantas sessões, não é vai lá fazer um atendimento fisioterapêutico. Foi o que eu fiz com o Léo. E aí ele começou a fazer a anamnese, perguntando assim, Ale, quem é a tua médica? Tá. Tá, e aí? Já conhecia? Já conhecia a fama, que ele já tinha atendido várias pacientes dela, mas ela foi maravilhosa comigo, 1 ano me tratando, tomando suplementação e coisa. Foi ela que fez o parto? Ela que fez o parto, tudo, e aí ele foi e disse sim. E aí eu contando as complicações que eu tive de parto, ele me olhou e disse assim, e tu acha que foi a melhor médica? Mas eu atendia ela, eu visitava ela, para mim era uma super... Não, Ali, quem cuida de endometriose... E eu tava com uma prescrição dela também para fazer uma cirurgia com a equipe de cirurgiões que ela trabalha, de cirurgião geral. E aí ele foi dizer assim, cirurgião geral não bota a mão em endometriose, é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Então, especialista nesse caso. E existe isso, né? Claro que sim, Alexandra, existe. Muito poucos profissionais ainda, mas existe. Aí ele me deu lá as médicas e eu fui atrás. Uma delas é essa, que queria me colocar o DIU. Super conceituada, no Hospital Top aqui em Porto Alegre e tudo. E aí ele me deu uma outra, e ela recém havia se formado, né? Tinha pouco tempo, mas é uma médica, assim, que super se especializou na área, porque ela também passou por complicações de ovário policístico. Então, são doenças muito próximas também com a endometriose, né? E ali, quando eu fui consultar com ela, ela engravidou. Então, eu demorei muito para ter esse meu tratamento, né? E aí, quando ela voltou a atender, eu marquei o tratamento com ela e aí eu conversando com ela. Só que nesse tempo, eu já estava em cima de uma cama. Eu passava de 30 dias, 10 dias bem. O resto dos 20 dias era sangrando. Eu não sangrava mais, eu tinha hemorragias, né? A complicação do meu parto não foi só a endometriose profunda, e sim a adenomiose, que é a prima da endometriose, né? Então, a endometriose dentro do útero, né? Então, são os famosos miomas, e a minha foi adenomiose difusa, então eram vários miominhas espalhados dentro do útero. E aquilo ali era o que me dava hemorragia, o que me deixava mais enfraquecida ainda, o que me dava mais cansaço, mais fadiga. Então, além da cólica, da dor, do cansaço que a endometriose provoca, a adenomiose dá muito sangramento, causa essas hemorragias, que quando a gente menstrua, não sei se, né, foi teu caso já, mas isso é outro sinal que tem que a mulher sempre cuidar, é a quantidade de sangue. É olhar, eu já não usava mais um absorvente interno eu não podia mais usar também. Eu usava 2 noturnos ou aqueles pós-parto, né? Eram os tipos de absorvente que eu usava 20 dias no mês. Porque onde eu sentava, se eu não tivesse com proteção, ali manchava sofá, manchava tudo. Era assim, terrível mesmo. E aí o Léo me ajudou a me levar nesses profissionais certos, aí eu comecei a fazer acupuntura com ele e tudo. A questão, eu dizia para ele, eu vou fazer cirurgia, Léo, eu não aguento mais. E aí ele disse, mas vamos tentar a tua gravidez. Só que a minha indicação estava para uma FIV, porque eu não tinha devido à adenomiose, e eu fiquei com uma estimocele. O que é a estimocele? É a má formação da cicatriz da cesárea. Então, isso aí é outra competência que eu não sabia que fazia diferença de uma cicatriz. Então, se eu engravidasse de novo, eu ia ter, além de todas as complicações que eu tive na gravidez da Alice, eu teria o dobro. Provavelmente eu já tive uma gravidez de alto risco, essa seria uma gravidez de altíssimo risco. Então, já teve a questão dela fazer mecônio ali e ter esse problema que as duas poderiam ter ficado na mesa da médica. Então, nessa gravidez,
poderia ter de novo essa chance e do meu marido ter que escolher entre salvar a filha e a mulher, né? E aí, mesmo assim, eu quero engravidar, eu não aceito, eu sempre sonhei com um casal de filhos, eu quero engravidar de novo, mas o meu corpo, imagina, completamente poluído por dentro ali, o aquáriozinho, a aguinha do peixinho ali, turva completamente. O que aconteceria? Eu teria que fazer essa cirurgia, arrumar a estimocele, fazer uma nova cicatriz, limpar todos os focos, mas a adenomiose não se limpa, não tem mais o que fazer da adenomiose. Então, a mulher lá, aos 46 anos, quando entra na menopausa, e na verdade não é quando entra na menopausa, né? A menopausa é a última menstruação da mulher. Então, quando a mulher parar de menstruar, e normalmente ali a partir dos 46 anos, e aí para de menstruar, que aí tem a chance de poder tirar o útero por conta da adenomiose. E aí vou esperar até os 46 anos isso acontecer, né? Mas e a minha gravidez? E como é que eu vou ficar após essa gravidez? Então, o alto risco era muito grande. Foi quando eu decidi fazer a cirurgia. Só que a minha primeira médica, que queria colocar o DIU, ela não queria fazer a minha cirurgia por conta que eu estava com 38 anos. E ela disse, eu não vou, né, tirar o teu útero. Eu disse, ok, eu também não vou colocar o DIU para ficar expelindo, já sinto dor horrores. Por que eu vou colocar uma coisa que vai me dar mais dor ainda? Mas a cirurgia era para tirar o útero ou era para limpar? Você não ia limpar mais, você decidiu tirar... A primeira, eu estava com a indicação de cirurgia para poder limpar os focos e poder tentar novamente a gravidez, porque o estado que eu estava ali, os focos de endometriose, isso provoca muitos abortos, né? Eu fiz um ultrassom, e nesse ultrassom apareceu uma bolsinha, a médica me mostrou, provavelmente tu engravidou aqui, mas por conta da adenomiose tá ali, né, e aí não segurou a parede do útero, tu sangrou, eu tive hemorragias, né, e aí eu nem senti que eu tinha engravidado. Então ela disse assim, a gente vai limpar tudo isso, provavelmente pode ter esse risco, então a FIV, né, a fertilização in vitro, entra nesses casos de endometriose e adenomiose, porque eles fazem toda a fertilização fora e só implementam o embrião dentro do útero para poder crescer. Mas eu tinha esse risco da estimocele, então por mais que eu levasse uma gravidez lá deitadinha, de alto risco, eu procurei ginecologistas especialistas nessa área também, então nós vamos levar tua gravidez até o fim, só que tu vai ter que passar por isso, né, eu disse, nossa, mas e a minha filha? E a Alice, que já tá aqui? Ela já não me tem, eu já ficava lá 20 dias deitada, sangrando, e é nisso que entra a questão do marido, o apoio que eu tive do Michel e a paciência que eu tive, porque ele acostumou com a mulher, a esposa, sempre dizendo, né, vamos lá, tô junto, vamos lá, né, e eu cheguei uma hora para ele e eu disse assim, amor, tu vai ter que ir sozinho agora, né, controlar a nossa vida sozinho, eu psicologicamente falando aquilo para mim também, nossa, mas como assim a mulher, eu vou ser dependente do marido agora? Eu vou ter que pedir para ele, para poder ir no salão fazer pé e mão, né? Eu tenho que precisar do dinheiro dele, mas eu costumei ter o meu, nossa, como assim? Não é assim. Então, começaram vários desafios ali na minha cabeça, que eu tinha que olhar para minha filha, que já estava ali perfeita, eu já tinha que abrir mão de uma segunda gravidez, que se eu não abrisse, eu ia ter alto risco de vida, e aí eu ia ficar muito pior, poderia ficar muito pior do que eu estava, e uma filha dependendo de uma mãe para se desenvolver, então eu disse assim, eu não vou fazer isso, e um dia a gente assistiu um filme, eu e Michel, e casualmente teve na hora do parto lá, o marido teve que escolher entre a mulher e o filho, e a mulher... Nada é por acaso. Nada é por acaso. E a mulher já sabia que estava com algumas complicações e que ela ia dar à luz e provavelmente ela não ia salvar os dois. O médico já tinha avisado ela e ela disse, então, que seja eu, doutor, salvo meu filho. E avisou o marido, né, deixou uma carta por escrito, tudo. E aí, na hora, aconteceu exatamente, o médico chamou o marido. E aí, ele olhou aquilo para mim e disse assim, tu não vai fazer isso comigo, né? E ela tinha 2 filhos também já, e aí eu disse, não, eu vou fazer a cirurgia. Aí eu fui nessa outra médica, que era novinha,
que eu não queria, né? Como assim? Muito nova, recém-formada. E foi a que deu conta da minha doença ali, que entendeu a qualidade de vida que eu não tinha mais, né? A necessidade que eu tinha de voltar a viver, que a endometriose me tirou. Então, essa questão, a outra médica dizia para mim, vai lá no psiquiatra, tu precisa fazer uma terapia. Eu disse, não, mas eu já faço a terapia, né? Eu disse, não, precisa tomar um remedinho. Mas que tanto esses médicos, tudo acha que é remedinho que vai resolver, né? É que passa faculdade vendo muita farmacologia, né? Eu tenho uma filha enteada que ela fez medicina. Então, não tem aula de nutrição na faculdade, não tem aula de hidratação na faculdade, não tem aula de nada disso. Aprende do início ao fim aquele sistema, vou estudar agora sistema digestório. Aí tem o gastro, né? Enfim, aí estuda aquelas especialidades e estuda as doenças e como solucionar via fármacos, entendeu? Via remédio, entendeu? Aí o que acontece? Eu estava até em outra entrevista aqui falando com uma outra pessoa, sobre a medicina do Outlander da vida, que, né, ela pega lá as ervas e faz a medicação, entrega um chá, entrega uma folhinha amassada e ia na casa do paciente. Então, já existiu há muitos anos atrás a tal da medicina integrativa funcional. Já existiu. Já. Só houve um esquecimento no meio do caminho. Porque o médico, ele conhecia a família, ele conhecia o histórico. Exato. Porque ele estava ali na comunidade. E aí começou a indústria, mudou isso. A gente não sabe, porque isso é da geração dos nossos bisavós. E o médico de hoje, ele está no consultório e a sala lá fora está cheia. E rapidamente o paciente entra, sai, e não dá tempo de ele conhecer o paciente com profundidade, Exato. Quem é teu pai, quem é tua mãe, quais são as tuas dores. Porque quando a gente fica doente e procura um médico, a gente tá carente, a gente tá com medo. E se o que eu tiver for grave, se tiver um tratamento longo, como é que vai ser com a minha família? Às vezes eu sou arrimo de família e eu vou ter que deixar agora meus filhos e minha esposa desamparados. Então, já existe um sentimento ali na sala de espera, com os exames lacrados na mão, aí você entra no consultório e o médico te atende 10 minutos. Exatamente. Tem uma média de consulta hoje no Brasil de 4 minutos a consulta. Meu Deus! Claro que isso é uma estatística do SUS, entendeu? Que os postos de saúde são super lotados, né? Aqui em Porto Alegre, hoje eu tô acostumada, mas quando eu cheguei, que eu marquei oftalmo, marquei ginecologista e tudo, eu chegava na consulta e eu era atendida exatamente na hora marcada. E em Natal, gente, eu vou falar mal mesmo do meu Nordeste, porque é verdade. A gente marcava as 2 e pedia folga, o turno vespertino, porque a consulta era marcada às 2, mas eu era atendida às 5 da tarde. Isso, era normal. Imagina. Normal você saber, você levava um livro, porque você sabia que você ia ficar esperando. Era assim, ó. Porque hospital particular lá, tem poucos, né? Aqui eu até vi, na época da pandemia, eu lembro que Natal tinha uns 6, 7 hospitais e aqui tem para mais de 100, né? Na capital, viu? Clínica, juntando tudo, né? Então, é um pouquinho diferente o sul do Nordeste. E aí eu achava isso, né? Dessa velocidade que tinha que ser a consulta, porque tinha muita gente lá fora esperando. Eu dizia, meu Deus, o que eu vou dizer? Porque eu tenho que ser pragmática. Eu tenho que entrar e dizer, resumindo, para o médico entender a minha situação e ser mais assertivo, entendeu? Então, eu já entrava no consultório pensando nas coisas importantes. Eu não tinha tempo para chorar e dizer o quanto estava, né, machucando aquilo tudo. Exato. Né? Então, é até bem polêmico o assunto, né? Talvez, vá se estender aqui se for continuar falando sobre isso, sobre medicina, sobre empatia, sobre humanização, né? Exato. Mas, Ale, a tua história, eu até nem conhecia com tanta profundidade. Você devia usar esse assunto para falar nas redes sociais mais, viu? Que olhe que eu já vi alguma coisa, mas há tanto a se explorar. O quanto você pode contribuir, o quanto você pode viralizar com esse assunto. Então, foi isso que me trouxe de volta para a fisioterapia, né? E quando eu fui nesse meu colega, o Leonardo, ele olhou para mim e disse assim, Ale, antes da gente começar um tratamento fisioterapêutico, eu vou ter que abrir algumas gavetinhas dentro de ti e saber aonde veio a endometriose. O porquê
tu desenvolveu endometriose e por que ela se aprofundou tanto dentro de ti. E aí a gente entra exatamente no lado emocional. Então, é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória, é uma doença que age dentro do teu sistema nervoso. Mas o que vem por trás disso tudo? O que aconteceu, né? Eu, até então, até meus 30 anos, super legal, tudo ok, cólica, sangramento, tá ok. Medicamento, eu usava o Ponstan, famoso Ponstan, eu chegava a tomar 4 comprimidos, né, a cada 4 horas, numa sentada só, assim, muito anti-inflamatório, muita bolsa de água quente, muito escalda-pés. Eu vivia toda tapadinha, calor de 40 graus, eu de meia, toda suando, encolhidinha, porque era o que me aquecia e não me deixava sentir dor. Então, da onde vem esse frio? Da onde vem essa dor? Da onde vem esse acolhimento que a gente acaba se encolhendo, porque a gente quer o afeto, a gente quer o carinho. Todas essas coisinhas que a gente vem desenvolvendo, aí eu entendi. A minha genética já estava ali. A minha mãe tirou o útero, a minha avó tirou o útero. A minha mãe já teve alguns cânceres. A minha avó tem câncer de intestino, hérnias, mesmas questões que eu tenho. Então, assim, o que a gente traz... Da ancestralidade, exatamente, né? Os traumas, né? Então, todas essas coisas, em algum aspecto físico, a gente prolifera e bota para fora, né? Por isso, muitos cânceres se desenvolvem nisso aí. Não, as doenças são psicossomáticas. Exato. Né? A gente, por isso que eu falo muito sobre olhar o indivíduo como um todo. Não adianta eu cuidar só da nutrição de alguém. E se eu prescrevo um plano alimentar, mas a pessoa, quando chega em casa, tem um cenário familiar de um marido alcoólatra, de filhos reprovando na escola, como é que ela vai seguir o plano se ela não olhar para esse outro espaço da vida dela? Às vezes não consegue fazer uma atividade física e a culpa é do nutricionista, que passou uma dieta difícil. Mas aí, a mente não tá legal, a emoção não tá legal, às vezes tá insatisfeito com o corpo e acha que só um bracinho vai resolver. Não, a gente é um ecossistema, né? A ambiência também ajuda muito. Muito. Ale, assim, ó, eu acho que você tem sim que investir nisso, tá? Não só como fisioterapeuta, mas como profissional da saúde da mulher. Você é um case, e olha só, você foi para uma médica que também vivia essas questões. Exatamente. Obviamente é o diferencial dela. Muito, muito. É o teu diferencial, entendeu? E não é à toa que tu foi e voltou para fisioterapia, nunca saiu da área da saúde, Isso. Tem o cunho comercial, tem o cunho de marketing, junta tudo isso que a lei entendeu? Explode aí porque eu acho que tem muita bobagem nas redes sociais hoje. Muitas. E a gente precisa começar a seguir pessoas que realmente têm o que acrescentar na nossa vida, né? E profissionais sérios, fazendo trabalhos sérios. Exato. Entendeu? Parabéns, assim, por sua história, por sua trajetória, por sua maternidade, por seu casamento. Que Deus abençoe muito, porque volto a falar aqui das entrevistas do Michel. Se você pegar as 2 entrevistas que ele fez e a da Lê, né, casa demais, porque eles estão trilhando o mesmo caminho nesse planeta, nessa vida. Né? Os 2 falam muito sobre Deus, os 2 falam muito sobre família. A família é uma instituição. Precisa ser cuidada, é um templo nossa casa, né? Nós temos a Rocelê, né, a corretora de seguros. Eu faço o marketing, né, eu que dou pitaco para ele, vamos fazer assim, vamos fazer essa, e a administração toda, né? Então, eu faço a administração da nossa vida, da nossa casa, e ele faz o comercial e o financeiro das 2 empresas. E ele, como assim 2 empresas? Da empresa mesmo, o CNPJ e o PF, que o casamento é uma empresa, né? O tempo todo, ali o faturamento, né? Um mês tá bom, outro mês não, outro mês caiu. Mas o que tu vai fazer de legal, né? Para o faturamento voltar a crescer? Às vezes é um churrasco com vinho, para no dia seguinte as ideias surgirem. Gente, olha só, que a gente não sabe, às vezes um gatilho, né? Um bem-estar, um sorriso
faz a saúde financeira dar certo. Exatamente. Ou o contrário, a saúde financeira trazer. Então, assim, todas as áreas têm que ter esse olhar, né? É uma soma. E tu sabe que essa questão financeira, né? A prosperidade da família, isso vem da base da mulher. É a mulher que faz isso, né? A questão, eu falando do útero da mulher, ela é a força da mulher, é o que faz a mulher. A questão do amor, do cuidado, do equilíbrio da vida, isso tudo é a mulher que carrega. O homem é o bruto, é só a força ali, né, o que vai para a selva, o que a gente fala, né, brinca bastante, vai lá para a rua, caça lá o leão e traz. Para eu tratar, né? Que eu vou aqui fazer um banquete para ti, sabe? Então, assim, isso eu aprendi, porque eu queria ir junto caçar. Não, isso eu tive que ressignificar, né? Exatamente. Então, o meu problema hoje, a endometriose, ela entrou no nosso casamento, além de me tratar também, poder abrir essas caixinhas lá que o meu colega disse, que é o que realmente um terapeuta faz de verdade, né? Poder abrir essas gavetinhas e não simplesmente vai lá e toma só esse remedinho, que tá tudo certo, e a gente poder entrar dentro da nossa vida, da nossa rotina, sabe? Então, quando eu fiquei muito doente, a nossa vida despencou, né? Nós tínhamos comprado um restaurante logo quando eu saí da indústria farmacêutica, tivemos que fechar na pandemia, nós tínhamos 15 funcionários, então eu demiti 15 famílias que dependiam da gente para comer, né? E aquilo me deixou muito doente. Então a minha endometriose também se proliferou mais ainda com aquilo. Foi quando eu deitei e o Michel disse, amor, eu preciso de ti. Ele estava acostumado a mulher sempre ao lado dele, né? E aí eu dizia para ele assim, amor, eu não consigo levantar, e aquilo para nós era tão ruim, e ele chegou um faturamento ali que a gente não tinha nem como pagar o aluguel, a gente teve que vender imóveis para poder pagar tudo isso. Eu tive uma funcionária que ficou grávida, a gente pagou 9 meses para ela, toda a estabilidade, porque o restaurante fechado não tinha renda, nada. Então, a gente ficou com mais de 1 milhão em dívidas, né? E eu disse, o que nós vamos fazer? Começamos a vender tudo que tinha. Aí né? Ele conta até na entrevista que vendeu violão, né? Teve umas situações bem complexas. Assim, porque eu não tinha como fazer mais, né? E aí então isso fez com que eu saísse daquela coisa, né, e começasse a querer voltar a viver de novo, né. Mas não há um mal que não traga um bem, né, e há muita sabedoria no seu discurso, porque você fala aqui da endometriose, mas você ainda não vive mais essa dor, não só porque você fez a cirurgia, mas porque você diz assim, é o que eu entendo, disso eu consegui ter esse resgate na minha família. Disso que aconteceu, eu trouxe o meu marido mais parceiro ainda de mim. Exato. Disso, hoje eu sou uma mãe mais dedicada. Então, não há um mal que não traga um bem. E tudo no universo tem um propósito. Então, a tua endometriose, ela trouxe tanta coisa boa para a vida de vocês. Talvez hoje vocês são prósperos, recuperaram todos os investimentos, conseguiram sanar todas as dívidas porque vocês se uniram por causa da endometriose. Exatamente. Né? Que coisa linda, Lê. Parabéns, viu? Obrigada. Queria agradecer você ter vindo aqui. Foi obrigada. Muito emocionante. Eu gosto muito do Pausa Saudável porque ele me conecta com seres humanos, com almas. E com você não foi diferente. Acho que você trouxe aqui um depoimento que... Sim, vai ajudar muita gente, né? Eu conheço pessoas que têm endometriose, então quando saiu o nosso programa, eu já vou indicar para elas para assistir do começo ao fim, né? Porque endometriose ainda é um assunto muito discutido, né? Tá na moda agora, né? Então tem outras questões autoimunes, outras doenças da mulher. Então, assim, isso fez com que eu voltasse para fisioterapia, me especializasse na área da saúde da mulher, porque eu disse, as mulheres precisam se olhar. Né? A gente vê ali, as mulheres hoje acabam morrendo lá pelos 80 anos, né? Mas ainda não por questões saudáveis. Ainda existem muitas mulheres doentes, mente doente, porque não conseguem fazer esse diferencial, esse equilíbrio de ser mãe, e que realmente a idade de ser mãe é quando a criança é pequena, não quando a criança já virou adulto e vai viver, vai voar.
né? Então, mas tem que trabalhar. Será que tem que realmente trabalhar? Será que o dinheiro é o que importa? Não, mas eu dependo só de mim, não tenho um marido. Bom, aí já começa esse desequilíbrio. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Onde é que entra esse olhar? E é por isso que eu votei, para poder ajudar essas mulheres, né? Então, eu estou aí, né? Se Deus quiser, podemos fazer vários outros vídeos falando de outras doenças. Tem o lipedema, que é muito falado, que você, na nutrição, deve escutar bastante, que antigamente era o biotipo das mulheres e hoje não, é doença, né? Sim. Então, Não, e as pessoas, não, porque eu tenho umas gordurinhas extras aqui. Não, gente, tem tratamento. Tem tratamento, não é só uma dieta que vai resolver, não, Isso né? aí, Então, a gente chega ao fim. Espero que coisa vocês boa. tenham gostado. Eu adorei. Também, obrigada, Lê. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? A primeira vez poder realmente abrir o meu livro, né? Abrir o livro. Coisa boa. Compartilhar a vida, acho que gera conexões, né? E a gente está aqui para isso, né? Para conhecer pessoas. Então, você que é isolado em casa, vá para a rua conhecer gente, porque eu acho o máximo, né? Compartilhar, conhecer, ouvir histórias. E semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Um beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau.